Olá, queridos alunos, dando continuidade ao nosso trabalho, que é trazer o conhecimento dos espíritos em compreendendo a doutrina espírita, e hoje vamos dar continuidade ao assunto que estávamos abordando na aula passada, que era sobre a lei do progresso, capítulo 8º, parte 3ª. Lembre-se que a parte 3ª é a que trata da filosofia, propriamente dita, da doutrina espírita. E hoje, começando a questão 790. E, como de costume, sempre deixamos uma pergunta no ar para tentarmos responder na medida em que vamos evoluindo nesse conhecimento. Se a doutrina espírita é uma doutrina progressista, por que os espíritos não nos orientam claramente o que devemos fazer para acelerar esse processo civilizatório? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então ele nos fala que o processo de civilização que vivemos hoje representa um alto índice de progresso. E a decadência é e será sempre a falta de trabalho, esforço e determinação para progredir e crescer. O fato de ser civilizado não quer dizer que seja moralizado, mas ainda assim é um grande avanço na evolução humana. Assim, não há o que se condenar à civilização, mas os que dela abusam. Então te mostra, que já abordamos na aula passada, que a civilização ela está em constante processo de transformação e de evolução. Ainda que muitos advoguem no sentido de que a civilização não está evoluindo, nós já vimos que isso não é uma verdade. Ela está evoluindo, ela está progredindo, sim, até porque esta é a finalidade principal do espírito, evoluir até chegar à perfeição. Então, se formos criados simples e ignorantes, é claro que o processo reencarnatório constante vai trazer ao homem essa evolução, e com isso ele vai fazer com que o todo evolua. Não é só ele que evolui, essa troca, esse intercâmbio de talentos, né, faz com que a sociedade como um todo possa evoluir. Então, na medida em que o progresso moral esteja tão desenvolvido quanto a inteligência, todos os males passados produzidos desaparecerão. Então te mostra que, ainda que intelectualmente nós sejamos desenvolvidos, a nossa inteligência, mas se não desenvolvemos a moralidade, e eu vou mais longe, a ética, adquirimos princípios que possam fazer com que o homem ganhe consciência, a sociedade pode evoluir materialmente, mas não atinge a plenitude. Por quê? Os males não vão desaparecer, porque os males só vão desaparecer na medida que você ganha consciência. E na medida que eu ganho consciência, eu deixo de produzir dano à sociedade, ao outro, ao ambiente. Isso é um processo lento de conscientização do ser. Então só vamos atingir essa plenitude quando evoluirmos nos dois cenários, o moral e o intelectual. Vimos na aula passada que o progresso se dá nas questões da inteligência e da moralidade, mas que essas duas nem sempre seguem juntas. Como é que vamos observar que a sociedade está amadurecida moralmente? Pelas suas leis. Quando tem leis justas, quando tem leis até desnecessárias à sua existência, a sociedade está moralmente evoluída. Então, as leis elas são contenções que são feitas dentro da sociedade para evitar que o outro ultrapasse o limite, para evitar que você avance no quadrado do outro. E é por isso que essas leis são criadas. Então, à medida que eu tenho consciência, que eu tenho responsabilidade, que eu adquira a evolução moral, eu já não tenho mais necessidade de ter esse cerceamento ou esse cercamento do indivíduo, porque ele compreende, ele tem responsabilidade, ele tem consciência. Então ele não transgride, não porque existe uma lei que o proíbe, mas sim porque ele entende que aquilo não deve ser feito pela sua consciência. Exatamente. É comum as pessoas reclamarem que foram multadas ou que teve o seu veículo apreendido. Por que isso acontece? Acontece porque o indivíduo está transgredindo as leis. E o agente está a aplicar a multa, não porque ele quer aplicar uma multa, é porque você está irregular. Então onde está o erro? Existe a lei que te proíbe andar dessa forma, mas você insiste e por isso você é multado. Então essa balança, esse peso e contrapeso que a sociedade impõe ao homem é justamente para que você ganhe consciência. E na medida que nós tenhamos consciência, que elevemos a nossa ética, a nossa moralidade, isso tudo vai passar
não haverá necessidade e os males, consequentemente, deixarão de existir. Então, considerando que a natureza não dá saltos, que já falamos diversas vezes, a civilização necessita de um tempo de amadurecimento e de conscientização para poder colher os frutos do progresso. É preciso que o homem adquira aptidões e as desenvolva para considerar-se o progresso da civilização, tanto no moral quanto no intelectual. Então essa ideia que a civilização nasce pronta, pronto, ela apareceu a civilização, não é verdade. É um longo processo que ela vai desenvolvendo. Ela primeiro vai sair dos campos, vai para a cidade, vai inventar o tijolo para ter as suas construções. Aliás, uma das grandes invenções do homem é o tijolo, por incrível que pareça. Graças ao tijolo que todas essas construções foram feitas, o homem sai da natureza, sai dos abrigos e vai para as suas construções, e aí começa a surgir as suas necessidades. Logo, observe, a civilização é um processo lento de amadurecimento. E depois de ter essas construções elevadas, ela precisa de quê? Leis. Depois de tudo isso, precisa o quê? Conscientizar, através do processo da educação. Então, quando nós educamos o povo, não adianta você pegar um povo bárbaro, um povo bruto, um povo ainda ignorante e tentá-lo jogar na cidade. É claro que teremos problema. Então, esse processo que ocorre na sociedade, no seu desenvolvimento, é um processo longo, lento, e que, na medida que vamos depurando, que vamos compreendendo que práticas passadas eram perniciosas ao desenvolvimento da sociedade, nós vamos abandonando e vamos caminhando rumo à virtude, ganhando efetivamente consciência daquilo que eu posso e devo fazer e daquilo que eu não posso e não devo fazer. Só podemos classificar uma sociedade plenamente evoluída quando o seu índice de desenvolvimento moral encontrar-se alinhado com o desenvolvimento intelectual. Até lá, ainda somos apenas povos esclarecidos, tendo galgado a primeira fase da civilização. Então é preciso que a sociedade se desenvolva moralmente, intelectualmente e moralmente. Quando ela atingir a plenitude dessas virtudes, dessa ética tão apregoada lá por Aristóteles, né? Lá na Grécia Antiga se falava nessas virtudes, já se falava nessa questão da moralidade da sociedade. Quando atingimos essa elevação moral e a elevação intelectual, podemos dizer que somos uma sociedade plenamente evoluída. Então a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada na legítima acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de castas e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, em que com menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, em que exista menor número de desgraçados, enfim, em que todo o homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Isso está em nota de Kardec, e Kardec te dá uma noção do que é uma sociedade evoluída, que é uma sociedade perfeita. Vocês observem que as sociedades chegam ao ápice de sua evolução e não conseguem dar continuidade. Elas sucumbem. Quer ver um exemplo? Roma. Quer ver outro exemplo? Egito. Quer ver outro exemplo? Babilônia. E assim eu vou citar uma série de civilizações que atingiram o ápice de sua evolução material, intelectual,
mas não atingiram o ápice da evolução moral, e por isso que elas caíram, e por isso que elas deixaram de evoluir, por isso que elas cessaram. E aí você vai enfrentar as necessidades naturais, que é a falta de alimento, a falta de água, vai fazer com que essa sociedade vá buscar outros horizontes, mas mais à frente voltarão a sucumbir. Por quê? Porque lhe falta o quesito principal para chamar de sociedade evoluída, a elevação moral. Então, observe, a sociedade quando sucumbe porque lhe falta o maior requisito. Não é o material, não é o intelectual, mas é justamente por não adquirir as virtudes, não adquirir o senso de consciência, e por isso que ela sucumbe com todo o seu esplendor, com toda a sua riqueza, restando somente os tijolos corroídos pelo tempo, cujos o vento levará, através do seu sopro, a poeira que restou daquela sociedade. Nós vimos também, na aula passada, que o progresso intelectual auxilia o progresso moral. Na medida em que você vai compreendendo melhor todas essas leis que nos regem, nós vamos nos conformando, no sentido de amoldar, a essas leis. E transgredimos menos e, consequentemente, temos melhor consciência para que a gente possa continuar evoluindo. Então, esse progresso intelectual, ele é, sim, um auxiliar do progresso moral. Claro que muitas vezes observamos civilizações que alcançaram o progresso intelectual, porém a moralidade não acompanhou e eles acabaram degenerando. Vimos também isso na aula passada. Mas é normal que aconteça isso. O importante é que lições sejam tiradas, porque essas transgressões, como Kardec falou na nota, muitas vezes nós encontramos as soluções para os problemas que nós mesmos criamos. Isso é progredir, isso é aprender com os erros, isso é evoluir. Então, falando de leis, nós vamos falar sobre o progresso da legislação humana. E aí eles nos falam o seguinte: as leis naturais só têm cabimento quando o homem atinge a plena consciência através do desenvolvimento moral e intelectual. Razão porque a sociedade ainda necessita de leis especiais, como viemos falando. Eu não precisaria de lei se eu tivesse consciência, se eu tivesse responsabilidade. Mas eu tenho as leis justamente para conter essa falta de consciência. A instabilidade das leis reside em sua formação original, onde os fortes fazem as leis visando seus interesses. Na medida em que a sociedade vai compreendendo melhor o sentido de justiça, vai modificando as leis para que essa se amolde à lei natural. Então você vai observar que desde a criação do mundo, lá quando o Código de Hammurabi, que encontramos essas legislações, você vê que quantas transformações a sociedade adquiriu. Mas lembre-se, muitos daquilo que contém lá naquela pedra ainda são aplicados nos dias de hoje. A sociedade ainda utiliza. Então observe que a sociedade se baseia na formação dessas leis, das atualizações das leis, mas sem modificar o seu pensamento, sem modificar o seu comportamento. E aí, ela, quando assim faz, ela continua legislando para conter os avanços do homem, mas não ensina a ele ter consciência, não ensina ele ter moralidade, não ensina ele ter responsabilidade, só o contém. Então, essas leis precisam ser repensadas. E é por isso que as leis estão em constantes transformações. No curto espaço que nós temos aqui nesta encarnação, quantas vezes nós já vimos as nossas leis serem alteradas? Isso é o quê? As leis se amoldando a uma nova era, a uma nova época, a um novo costume. Então, é o progresso se fazendo presente e alterando também as leis quando são necessárias. Então, quando ele nos fala que na medida em que a sociedade vai compreendendo melhor o sentido de justiça que nós não temos, vai modificando as leis para que essa se amolde à lei natural, que é a lei que deveríamos viver. Só que para viver nessas leis, como ele bem acentua, é necessário que você tenha consciência, que você tenha responsabilidade, que você saiba exatamente qual é a sua colocação dentro do universo. E você saber onde é o seu ponto dentro do universo e a sua correspondente responsabilidade vai efetivamente afastar essas leis dos homens. E Kardec, em sua nota, fala: a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Influenciado, porém, pelas suas paixões, o homem, não raro, há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progredem. A lei natural é imutável, é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva.
na infância da sociedade, essa só pode consagrar o direito dos mais fortes. Então, se nós nos remetermos lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, lá em Moisés, vamos ver leis extremamente cruéis, extremamente duras. Mas por quê? Porque a sociedade não tinha consciência, os homens não tinham consciência. Era necessário conter aquele povo através da força, criando promessas inconcebíveis, enfim, criando uma série de artifícios para conter aquela sociedade. Então, note, na medida em que a sociedade vai evoluindo, aí vem Jesus dando te mostrar que é possível, sim, o homem ser reeducado, é possível, sim, socializar o homem, é possível, sim, humanizar o homem para que ele tenha responsabilidade. E aí aquelas leis retrógradas, aquelas leis passadas, deixam de ter força. E é por isso que Jesus nos fala sobre: eu não vim derrogar a lei, mas eu vim esclarecê-la. Por quê? Porque a lei que ele fala, que é amar ao próximo a si mesmo, é nos ensinar a dar ao próximo aquilo que gostaríamos de receber. A primeira e única lei que Jesus introduziu. Quando nós ganhamos consciência dessas palavras de Jesus, nós compreendemos a desnecessidade de tantas outras leis, tantos codex que são criados sem o menor sentido. Mais pela força, mais pela imposição, mais para conter o fraco do que efetivamente esclarecê-los. A severidade das leis penais está ligada diretamente ao processo educacional que vai fazendo com que o homem reforme sua conduta, onde, ao invés de punir o mal depois de feito, ele passa, através do processo educacional, a conscientizar os seus membros da necessidade de secar a fonte. Então, adianta criar presídio? Adianta criar meios de conter, através da violência, a sociedade? Não, claro que não. Esse não é o caminho. Nós vamos encontrar lá em Pestalozzi: educar com amor, ensinar a criança para que ela não venha delinquir. Isso é o processo educacional que faz com que a sociedade evolua. E quando a sociedade evolui, os cárceres são esvaziados. Porque sim, o que são os cárceres nossos? São os nossos tapetes, onde jogamos a sujeira debaixo dele. Então nós não vemos aquela sujeira, mas ela está lá, ela existe. E ela existe por culpa nossa, porque não fazemos a lição de casa. E que lição é esta? Educar, como Pestalozzi nos falava, ensinar o homem desde a sua origem, como lá Sócrates te apresentava, como lá Aristóteles te apresentava. Educar. Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles, fez grandes maravilhas, grandes avanços na sua civilização, com base em quê? Na educação. Então, olha a importância do educar, do ensinar. Quer esvaziar os cárceres? Eduque. Não compre coturno, não compre armas, compre caneta, papel e livros para que esse indivíduo deixe de delinquir, para que esse indivíduo deixe de ser aliciado pela criminalidade e possa se tornar um ser útil. Mas é preciso que eu saia do conforto da minha cadeira e vá até a esses indivíduos e passe a ensinar. Eu passo a dispor a minha vontade de ensinar esses indivíduos. Que sim, ensinar dentro de uma sala de aula com ar-condicionado, isso é fácil. Agora, é preciso ensinar lá na base, o pé no chão, aquelas que não têm carteira para poder colocar seus livros, aquelas que não têm um quadro negro, né, ou uma lousa para poder passar a mensagem e usam um chão para escrever. Então, nós precisamos sair desse comodismo e ensinar. Dessa feita, na medida em que o homem vai atingindo o progresso moral, suas leis passadas passam naturalmente a serem reformadas, assim como ocorre na atualidade. Leis extremamente severas deixaram de ocupar a importância que possuíam, sendo reformadas quando não abolidas. Note, e eu até deixo um pensamento, uma frase de autoria minha: quando as leis puderem ser suprimidas, é sinal que os homens atingiram a essência divina. Então, quando nós atingirmos essa compreensão desses seres perfeitos que estamos buscando ser, nós não precisaremos mais de leis. Nós compreenderemos as leis naturais. Somente elas regularão as nossas relações e não as leis impostas pelos mais fortes contra os mais fracos, comprimindo, imprimindo na sociedade medo, receio. Porque sim, nós obedecemos às leis, em resumo, não porque temos consciência dela, não, porque temos medo, porque temos receio, porque temos medo de sermos punidos, qualquer que seja o meio coercitivo. É por isso que obedecemos às leis. Nós não temos consciência de obedecer sem a necessidade de sua existência. E é por isso que eu falo, quando as leis puderem ser suprimidas,
é sinal que os homens atingiram a essência divina. E o Espiritismo pode influir no progresso? O Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, eu diria que o homem, quando atingir a espiritualização, quando ele se tornar um ser espiritualizado, humanizado, como Jesus se apresentou ao homem, Jesus não queria ser divino, ele queria ser humano e mostrar que poderia ser humano no meio de toda uma diversidade. Foi isso que ele se apresentou a todos nós. Esse é o modelo que ele nos deixou de lembrança para recordarmos que podemos nos humanizar. Então, quando nós compreendemos que fazemos parte desse progresso, quando nós nos espiritualizamos sem bandeiras, sem estandarte, sem correntes doutrinárias, e estamos acima de tudo isso, nós atingimos a essência e nos tornamos perfeitos. As ideias só com o tempo se transformam. Então, sabemos que não existe, né? Não é assim. Nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas de tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais séria que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. E é por isso que a doutrina espírita não é uma religião, não é uma seita, ela é uma filosofia, porque ela vai pegar a essência do cristianismo e vai edificar sobre ela os ensinamentos que nos são apresentados. Então, o grande equívoco, o grande erro, e que as pessoas ainda presas a dogmas e a criações, entendem que a doutrina espírita é uma religião. Não, não é uma religião. Não é um local de fazer mágica, um local de coisas extraordinárias, não é isso. Ela se vale dos ensinos do Cristo para edificar, através desses ensinamentos, trazer a sociedade a um novo patamar, a um novo horizonte. E aproveita de uma geração mais intelectualizada do que na época do Cristo, os seus conhecimentos já mais desenvolvidos, para explicar determinadas coisas que na época do Cristo, se o Cristo falasse, ninguém entenderia nada. Como ele falou e muito, muitas parábolas que ele contou, muitas de suas palavras estavam ricas de ensinamentos. Porém, a humanidade naquela época não tinha capacidade ainda de entender o que ele estava dizendo. Mais tarde, nós tiramos lições valiosíssimas do legado que ele foi deixado. Entretanto, com o Espiritismo, estamos numa outra fase. Essas explicações racionais que o Espiritismo traz é que nos vão dar apoio e base para que a gente comece a fazer as transformações necessárias no nosso ser para que a gente possa evoluir e atingir essa consciência que é tão falada. Então, dando continuidade na questão 799, o Espiritismo contribuirá para o progresso na medida em que, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, Kardec ataca o materialismo lá de Marx, contemporâneo dele, que está surgindo a ideia do materialismo, ele lança a ideia da doutrina espírita. Imagina que conflito ocorreu naquela época. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então,
A doutrina espírita, ela vai te colocar nas tuas mãos ferramentas para que você possa compreender essa necessidade da transformação, compreender que não há uma incerteza, aquela promessa de vida no futuro, de habitar o reino celeste, ela vai desconstruir toda essa criação, essa fantasia que é apresentada e vai te mostrar a sua responsabilidade e como atingir essa perfeição, qual o caminho para atingir a perfeição, como devo trilhar esse caminho para me tornar um ser efetivamente evoluído, um ser que, abandonando a materialidade, abandonando o ego, abandonando as vaidades, consegue atingir o brilho maior. Então, a ingenuidade é acreditar que o homem possa, por uma causa qualquer, transformar-se num passo de mágica. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apague totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já haveria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então ele está te mostrando que o progresso, que a melhoria, que o desenvolvimento não ocorre num estalar de dedo instantaneamente. É um longo processo de conscientização. Nós precisamos, infelizmente, passar por muitas transformações dolorosas, experimentar muitas agruras para que a gente ganhe essa consciência, para que a gente abandone aquele cárcere de sofrimento. O chicote no lombo dói, e na medida em que essa dor ela torna-se insuportável, eu começo a refletir, a repensar que é preciso me libertar, é preciso quebrar os grilhões que me aprisionam àquele cárcere. E quando eu começo a refletir sobre isso, olha o processo de evolução ocorrendo, olha a transformação ocorrendo. Esse é o convite da doutrina. Ela não está te dizendo, transforme-se. Já, não é isso. Ela está te convidando a refletir a necessidade dessa transformação. Porque na medida em que eu abandono o sofrimento, porque sim, se eu estou aprisionado, eu estou sofrendo, e na medida em que eu penso que eu posso me libertar daquilo e acabar com o sofrimento, eu estou te convidando a pensar, a refletir. Quantos de nós ainda hoje está preso em seus cárceres, amaldiçoando, sofrendo, chorando, quando a porta está logo ali, quando a abertura da caverna, como Platão nos fala, está logo ali. É só você querer procurar a luz e caminhar em direção a ela. Então não há como os espíritos ensinarem, e aí vem a resposta, de uma única vez todo o conhecimento necessário ao progresso da humanidade. Mister se faz o amadurecimento do homem para compreender e conscientizar-se das lições dadas. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então eu penso que está respondido. A contribuição do Espiritismo, ela não pode fazer essa transformação já, mas ela pode lançar as sementes da transformação. Elas podem te convidar a essa transformação. Ela pode semear esse terreno árido e esperar que em um dado momento essa semente germine. Então, esperar que a humanidade, através de manifestações patentes, possa convencer os mais incrédulos é esperar milagres. Entretanto, Deus constantemente derrama sobre a humanidade meios para que o homem acelere seu progresso, mas sabe que é necessário aguardar o tempo de cada um na compreensão das imutáveis verdades que foram ofertadas aos homens. O próprio Cristo não conseguiu convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou. Assim, Deus não pretende trazer o convencimento por meio de prodígios, mas deixa ao mérito do homem o convencimento pela razão. Então, esse é um forte ataque, mas um forte ataque àqueles que buscam os efeitos, que buscam os fenômenos, que buscam fazer acreditar nessa doutrina através de processos mágicos, muitas vezes manipulados por pessoas com pouca credibilidade, que vai fazer processos mágicos na frente de uma plateia e que ficam assombradas com aquele milagre, quando na verdade não tem milagre algum. O que tem ali é processo mecânico que está ocorrendo. E aí
você vai reputar que isso vai convencer? Não, isso não vai convencer. O convencimento vai se dar não por prodígio, mas por mérito do próprio homem, que será convencido pela própria razão. Colocar a verdade na mesa da razão, para dela conflitar, para com ela discutir, para com ela dialogar, para que você possa dali tirar a essência. Então, tolo é aquele que acredita que a doutrina espírita é feita de milagres, de aparições, de materializações, enfim, de toda espécie de fenômenos que ocorrem dentro do espiritismo como mecanismo de transformação. Não, não é isso que transforma. O que transforma é o que nós estamos fazendo agora, conversando, te explicando, te mostrando o que a doutrina te ofereceu, né? Para que você não se iluda, não crie fantasia, não acredite naquilo que é pura invenção humana, cujo objetivo não é outro, é de manter você aprisionado às ideias daqueles homens que dirigem instituições que não compreenderam bem a doutrina. A doutrina está muito além disso. A doutrina é uma doutrina esclarecedora, é efetivamente uma filosofia libertadora, porque sim, o convite da filosofia é olhar fora da caixa, enxergar o todo, enxergar com a razão. Esperamos que vocês tenham gostado, chegamos ao final dessa parte, que é o progresso. Esperamos que vocês tenham gostado, nos veremos no próximo encontro e reflitam o que a doutrina espírita nos oferece para nos libertarmos, para nos transformar. Fique em paz, que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações.